Olha, tem coisas que acontecem na vida da gente que não tem explicação. Já faz mais de 5 meses, mas não consigo tirar essa noite da minha cabeça. Todo mundo aqui em Santarém conhece o rio Tapajós. Cresci ouvindo as histórias que minha avó contava sobre as almas que aparecem por lá. Sempre acreditei, afinal, minha avó era benzedeira e sabia das coisas. Mesmo assim, nunca pensei que ia passar por algo assim. Era uma sexta-feira, dia de Nossa Senhora, e eu tinha ido pescar depois do trabalho, como sempre fazia. O José, meu compadre, tinha me acompanhado. A noite estava clara por causa da lua cheia. Dava para ver tudo direitinho na beira do rio. Tinha levado minha rede nova, presente do meu filho que mora em Belém, e estava confiante que ia conseguir uns peixes bons para vender na feira do fim de semana. Devia ser umas 9 horas da noite quando começou. Primeiro pensei que fosse o barulho do vento nas folhas, mas logo percebi que eram risadas de criança. Sabe quando você tem certeza que está ouvindo alguma coisa, mas ao mesmo tempo parece impossível? Era assim. Olhei para o José, que estava a uns 10 metros de distância de mim, e pela cara dele, ele também tinha escutado. As risadas foram ficando mais altas, mais claras, como se estivessem se aproximando. Meu corpo inteiro ficou arrepiado. Senti aquele frio na barriga que a gente sente quando algo não está certo. A luz da lua batia forte na margem do rio, e foi então que eu vi. Eram 3 meninos, todos vestidos de branco, sentados na beira d'água. Eles estavam tão branquinhos que pareciam brilhar e olhavam fixamente para nossa direção. O José começou a resmungar uma oração, daquelas que a gente aprende com os mais velhos para espantar coisa ruim. Eu queria fazer o mesmo, mas estava paralisado. Não conseguia desviar os olhos daquelas crianças. Elas não se mexiam, só ficavam ali sentadas, sorrindo para a gente. Tinha algo estranho no sorriso delas. Parecia alegre demais, como se soubessem de algo que a gente não sabia. Tentei contar até 3 e piscar os olhos, como minha avó sempre dizia para fazer quando via alguma assombração. Foi aí que aconteceu. Quando abri os olhos de novo, os meninos já estavam dentro d'água. O mais assustador é que não fez barulho nenhum, sabe? Quando alguém pula na água sempre faz aquele splash, mas ali não teve som nenhum. Era como se eles tivessem se fundido com o rio. Nessa hora, o José largou a rede dele na água mesmo e saiu correndo, fazendo o sinal da cruz. Eu fiquei ali, ainda sem conseguir me mexer direito. As crianças começaram a afundar devagar, sempre sorrindo, sempre olhando para mim. A água ao redor delas parecia estar brilhando, mas não fazia onda nem movimento nenhum. Era como se o próprio rio estivesse parado no tempo. Antes de sumirem completamente, um dos meninos levantou a mão e acenou para mim como se estivesse se despedindo. Foi a última coisa que vi antes deles desaparecerem completamente nas águas escuras do Tapajós. Fiquei ali parado, tremendo, sem saber o que fazer, sentindo um frio que não tinha nada a ver com o tempo. Depois que as crianças sumiram, fiquei uns bons minutos ali parado, sem coragem nem de recolher minha rede. O silêncio tinha ficado diferente, mais pesado, como se o rio inteiro estivesse guardando um segredo. Acabei deixando a rede lá mesmo e voltei para casa a pé, rezando todos os terços que conhecia no caminho. Não consegui dormir direito naquela noite. A imagem daqueles meninos não saía da minha cabeça. No dia seguinte, encontrei o José na feira e ele também estava com uma cara péssima, não tinha pregado o olho. A gente combinou de não contar para ninguém, afinal, quem ia acreditar? Mas aí aconteceu uma coisa que me deixou ainda mais arrepiado. Quando fui na venda do seu Manuel comprar café, ouvi ele conversando com Dona Maria, a parteira mais antiga daqui. Eles estavam falando sobre um caso antigo, de quando eram jovens.
Segundo eles, há uns 40 anos, 3 meninos tinham desaparecido justamente naquela parte do rio onde a gente estava pescando. Era dia de procissão e as crianças tinham ido brincar na beira d'água, enquanto os adultos arrumavam as coisas da festa. Procuraram por dias, mas nunca acharam nenhum corpo. O mais estranho é que Dona Maria disse que os 3 meninos estavam vestidos de branco porque iam participar da procissão. Senti meu sangue gelar na hora. Fiquei pensando se devia contar para eles o que tinha acontecido, mas alguma coisa me dizia que era melhor ficar quieto. Tem certas coisas do rio que a gente precisa respeitar. Minha avó sempre dizia isso. Já faz alguns meses que isso aconteceu, mas ainda não consigo voltar a pescar naquele pedaço do rio. O José também não. Ele até vendeu as redes dele e agora só pesca mais para cima, perto da vila. Outro dia, estava conversando com meu neto sobre isso e ele tentou me convencer que era só imaginação, que a gente devia estar cansado naquela noite. Mas como é que 2 pessoas podem imaginar a mesma coisa ao mesmo tempo? E aquela história que Dona Maria contou? Não tem como ser coincidência. Desde aquele dia, toda vez que passo perto daquela parte do rio, mesmo durante o dia, sinto um arrepio diferente. É como se o rio guardasse muitas histórias que a gente não conhece, muitos segredos que é melhor deixar quieto. Tem noites que acordo assustado, lembrando daqueles sorrisos, daquele aceno de despedida. Uma coisa interessante que notei depois: toda vez que tem lua cheia, dá para ouvir risadas de criança vindo daquela direção do rio. Ninguém mais da cidade pesca lá depois que escurece, mesmo sem saber da nossa história. É como se todo mundo sentisse que tem alguma coisa diferente naquele pedaço do Tapajós. Nunca mais vi as crianças, mas também nunca mais consegui esquecer aquela noite. Às vezes me pergunto se elas ainda estão lá, esperando, brincando nas águas do rio. Minha avó sempre dizia que não devemos mexer com as coisas do outro mundo. E agora eu entendo perfeitamente o que ela queria dizer. Tem mistérios que é melhor deixar guardados no fundo do rio, junto com as histórias que ele carrega há tantos anos. Me perdoem se minha voz ainda treme ao contar isso, mas preciso compartilhar o que aconteceu naquela manhã que mudou a vida da minha família para sempre. Sabe aquele ditado antigo que diz que não se deve mexer com as coisas do mar? Pois é, minha história prova que nossos antigos tinham razão. O que vou contar aconteceu faz tempo, mas está guardado aqui no meu coração como se fosse ontem. Naquele dia, o mar levou mais do que a coragem do meu pai. Levou nossa paz. E olha que ele era respeitado em toda São Sebastião. Conhecia o mar como ninguém. Mas tem coisa que nem o pescador mais experiente está preparado para enfrentar. Benzedeiras e rezadeiras até hoje falam do que aconteceu. E sempre que passa uma neblina grossa por aqui, os mais velhos fazem o sinal da cruz. A desgraça começou numa quinta-feira de manhã. E não é que dizem que quinta-feira é o dia que o mar está mais perigoso? A santa da minha mãe tinha avisado. Acordou de madrugada, acendeu uma vela para Nossa Senhora dos Navegantes e implorou para o meu pai não sair naquele dia. Ela tinha tido um sonho pesado, desses que a gente sabe que é recado. Viu água escura e um barco negro boiando sozinho no meio do nevoeiro. Minha avó, que era benzedeira forte, sempre dizia que sonho com água suja é aviso dos santos. Mas meu pai, Deus que me perdoe a teimosia dele, não quis dar ouvidos. Foi pro mar naquela manhã que parecia mais noite de tão escuro que estava o céu. Eu estava lá na praia, com aquele frio na barriga que a gente sente quando algo ruim vai acontecer, quando avistei o primeiro sinal do que estava por vir. No meio daquela cerração toda, começou a aparecer uma sombra escura se movendo devagar. No começo, pensei que fosse o barco do meu pai voltando, mas conforme a coisa foi chegando mais perto, deu para ver que era diferente. Era uma embarcação grande,
toda preta, como se tivesse passado por um incêndio brabo. As laterais estavam todas marcadas, cheias de queimaduras, e não tinha uma alma viva em cima dele. O barco parecia que estava flutuando sozinho, sem motor ligado, sem vela, sem nada que explicasse como ele estava se movendo naquela direção. Foi nessa hora que o barco do meu pai apareceu do outro lado. Ele deve ter visto a mesma coisa que eu, porque começou a se aproximar devagar daquela embarcação misteriosa. Lembro que comecei a gritar para ele não chegar perto, mas minha voz sumia no meio da neblina. Da praia, dava para ver ele amarrando uma corda no barco queimado para tentar puxar até a costa. Meu coração quase saiu pela boca quando percebi que, quanto mais meu pai puxava, mais pesado o barco parecia ficar. Era como se algo não quisesse que aquele barco chegasse até a praia. De repente, começou a acontecer uma coisa que me gelou até os ossos. Meu pai, que era um homem forte e destemido, começou a gritar desesperado no meio do mar. Da praia, eu podia escutar ele pedindo socorro, dizendo que tinha alguma coisa tentando puxar ele para dentro do barco queimado. Os outros pescadores que estavam por perto começaram a remar na direção dele para tentar ajudar. Mas a neblina foi ficando cada vez mais fechada, mais espessa, como se não quisesse que ninguém chegasse perto. O grito do meu pai foi ficando cada vez mais desesperado, e eu ali, paralisado na areia, sem poder fazer nada. Nunca vou esquecer o som daqueles gritos. Quando finalmente conseguiram resgatar meu pai e trazer ele de volta para a terra, ele estava branco que nem papel, tremendo dos pés à cabeça. Não falava nada com nada, só ficava repetindo baixinho que tinha visto coisas dentro daquele barco, coisas que ele não conseguia explicar. Os pescadores mais velhos fizeram uma roda em volta dele, começaram a rezar e jogar água benta, mas não adiantou muito não. Naquela mesma noite, enquanto estava deitado na cama, meu pai começou a ter um tipo de ataque. Suava frio, tremia e seus olhos reviravam como se ele estivesse vendo aquelas coisas de novo. Foi parar às pressas no hospital. O mais estranho de tudo é que quando o dia amanheceu e a neblina baixou, não tinha sinal nenhum daquele barco queimado. Era como se ele tivesse sumido no ar, sem deixar rastro. Os pescadores mais antigos da região fizeram uma busca por toda a costa, mas ninguém nunca encontrou nada. Alguns diziam que já tinham ouvido histórias parecidas, de um barco que pegou fogo com toda a tripulação há muitos anos atrás e que às vezes aparecia em dias de neblina, como se estivesse procurando outras almas para levar. Minha avó acendeu velas durante 7 dias seguidos e chamou um padre para benzer nossa casa e fazer uma oração forte para o meu pai. Depois daquele dia, meu pai nunca mais foi o mesmo. Ele, que tinha nascido praticamente dentro d'água, passou a ter um medo mortal do mar. Não conseguia nem chegar perto da praia sem começar a tremer e passar mal. Tentou voltar a pescar algumas vezes, mas bastava sentir o cheiro de maresia que ficava transtornado. Acabou tendo que vender o barco e arranjar outro trabalho longe da água. Até hoje, 25 anos depois, ele não consegue falar direito sobre o que viu dentro daquele barco queimado. Quando alguém toca no assunto, ele só abaixa a cabeça, faz o sinal da cruz e pede para não falar mais nisso. Nossa vida mudou completamente depois daquele dia. Os outros pescadores passaram a olhar diferente para nossa família, como se a gente tivesse sido marcado por alguma coisa ruim. Tinha gente que até mudava de calçada quando via meu pai chegando, com medo de que aquela má sorte fosse contagiosa. As senhoras mais velhas da vila começaram a colocar ramos de arruda e alecrim na porta das casas, toda vez que a neblina ficava mais forte, dizendo que era para espantar aquela coisa que tinha acabado com o ânimo do meu pai. E não era à toa. Ele, que antes era a alegria em pessoa, virou um homem calado, sempre com um olhar distante, como se uma parte dele tivesse ficado presa naquele barco misterioso. E sabe o que é mais impressionante?
De vez em quando, principalmente em dias de neblina forte, alguns pescadores mais antigos da região dizem que ainda conseguem ver uma sombra escura se movendo devagar no horizonte. Quando isso acontece, ninguém tem coragem de entrar no mar. Todo mundo fecha as janelas, acende suas velas e reza baixinho pedindo proteção. Meu pai, quando escuta essas histórias, fica inquieto, começa a suar frio e sempre repete a mesma coisa. Tem coisas no mar que a gente não deve tentar entender. Até hoje, não sei explicar direito o que aconteceu naquela manhã, mas uma coisa eu aprendi. Quando os antigos falam que tem mistério que é melhor deixar quieto, é porque tem mesmo. Desde pequeno eu adorava quando meu avô me chamava para sentar com ele na varanda da casa dele, lá em São Félix, na Bahia. Todo fim de tarde ele acendia aquele cachimbinho de barro, se acomodava na cadeira de balanço antiga e começava a me contar as histórias do Rio Paraguaçu. Ele sempre dizia que conhecia cada curva, cada pedra e cada mistério daquele rio como a palma da mão dele. Mas tinha um lugar específico que ele nunca deixava ninguém pescar. Uma curva bem fechada depois da Ponte Velha. Quando alguém perguntava o motivo, ele ficava sério, tirava o cachimbo da boca e contava a história que até hoje me dá arrepio só de lembrar. O caso que mais me marcou aconteceu quando eu tinha uns 12 anos. Era a época de São João e a cidade estava cheia de gente de fora que vinha para a festa. Lembro bem porque tinha um moço da capital que estava hospedado ali perto, um rapaz todo moderno que vivia dizendo que essas histórias de assombração eram coisa de gente antiga, que não existia nada disso. Meu avô tentou avisar ele várias vezes sobre a curva do rio. Explicou que ali era lugar perigoso, que tinha uma história muito pesada. Mas o moço só ria e falava que isso era conversa de velho para assustar criança. Na noite de São João, depois de tomar umas pingas, ele decidiu que ia pescar justo naquela curva, só para provar que meu avô estava errado. Todo mundo tentou fazer ele mudar de ideia. Meu avô até contou para ele sobre o homem que tinha ido pescar lá uma vez e voltou todo arranhado, sem conseguir falar direito depois do que aconteceu. Mas não teve jeito, o moço pegou a vara de pescar dele lá pelas 9 horas da noite e saiu dizendo que ia voltar com um monte de peixe para todo mundo ver que aquilo era bobagem. A gente ficou preocupado, mas naquela época não tinha celular nem nada para ligar e avisar alguém. Meu avô só balançou a cabeça, acendeu o cachimbo dele e disse que ia ser mais um que ia aprender da pior maneira, que tem coisa que a gente não deve duvidar. Na manhã seguinte, cedinho, a polícia bateu lá em casa. Tinham encontrado o rapaz sentado na beira do rio todo molhado, tremendo de frio e com o rosto cheio de arranhão, igualzinho à história que meu avô contava. Mas o pior não era isso. O cabelo dele, que era todo escuro, tinha ficado completamente branco, como se tivesse envelhecido muitos anos em uma única noite. Ele não conseguia falar direito, só balbuciava umas palavras sem sentido e apontava para o rio com um olhar de pavor. De vez em quando, ele conseguia dizer alguma coisa sobre uma mulher de branco que tinha saído da água gritando e tentado puxar ele para dentro. Depois daquele dia, nunca mais ninguém teve coragem de pescar naquela curva do rio. O rapaz ficou internado um tempão no hospital de Salvador, mas os médicos não conseguiam explicar o que tinha acontecido com ele. Todo mundo que ia visitar voltava dizendo a mesma coisa, que ele ficava horas olhando pela janela com um olhar perdido, como se tivesse visto alguma coisa que a mente dele não conseguia processar direito. Meu avô, que sempre foi um homem de muita fé, começou a acender uma vela todo dia na beira do rio e fazer suas orações. Ele dizia que algumas coisas a gente não deve mexer, que tem lugares que são sagrados e precisam ser respeitados. O tempo foi passando e eu fui crescendo, mas aquela história nunca saiu da minha cabeça.
Hoje eu tenho quase 50 anos, meu avô já se foi faz tempo. Mas sempre que eu volto para São Félix e passo perto daquela curva do rio, sinto um arrepio diferente. Às vezes, quando está anoitecendo, dá para ouvir um barulho estranho vindo da água, como se fosse um choro baixinho. Os pescadores mais antigos da região dizem que é a mulher de branco chorando, esperando a próxima pessoa que vai duvidar das histórias dos mais velhos. Por isso que até hoje, mesmo depois de tanto tempo, ninguém tem coragem de jogar uma linha sequer naquela curva do rio Paraguaçu. Semana passada, eu soube que aquele rapaz ainda está vivo. Mora num asilo em Salvador, sozinho, sem família. Uma prima minha que trabalha lá me contou que ele continua do mesmo jeito, quieto, olhar perdido, cabelo todo branco. O mais impressionante é que ele não envelheceu quase nada no rosto. Parece que o tempo parou naquela noite. Ela disse que tem dias que ele fica mais agitado, principalmente quando chove forte. Nesses momentos, ele se esconde embaixo da cama e fica repetindo sem parar: ela está vindo, ela está vindo. Os enfermeiros já tentaram de tudo, mas ninguém consegue acalmar ele quando isso acontece. Na última vez que visitei São Félix, fiquei sabendo que estão querendo construir uma marina turística bem naquela curva do rio. Quando ouvi isso, senti um frio na barriga. As pessoas mais novas não conhecem ou não acreditam nas histórias antigas, acham que é tudo invenção. Mas quem viveu aquela época, quem viu o estado do rapaz naquela manhã, sabe que tem coisas que não se deve mexer. Como meu avô sempre dizia, tem lugar que não é pra gente, tem história que não é pra ser esquecida. Por isso que eu faço questão de contar essa história para os meus filhos e netos, do mesmo jeito que meu avô contava para mim, para que eles aprendam a respeitar os mistérios do rio. Ontem mesmo eu estava conversando com meu filho mais velho sobre isso tudo. Ele veio me dizer que uns empresários da cidade estavam oferecendo um dinheiro bom para as pessoas que dessem depoimento, dizendo que nunca viram nada de estranho no rio, que é tudo história antiga. Fiquei pensando no meu avô, em como ele ficaria triste de ver gente querendo apagar a história do nosso lugar por causa de dinheiro. Me deu uma angústia tão grande que acabei indo até a beira do rio pela primeira vez depois de muitos anos. Fiquei ali, sentado no mesmo lugar onde meu avô costumava fazer suas orações. E juro que senti aquele mesmo cheiro de flor que tinha no dia que encontraram o rapaz. Um perfume forte de jasmim que aparece do nada. Às vezes, me pego pensando se fiz certo em nunca ter procurado saber mais sobre o que aconteceu naquela curva do rio, em nunca ter perguntado para os mais velhos sobre a história daquela mulher de branco. Mas aí me lembro do olhar daquele rapaz, do cabelo branco dele, do jeito que ele tremia mesmo no calor, e sinto que tem coisas que é melhor deixar quietas mesmo. Aqui em São Félix, a gente aprendeu da maneira mais dura que nem tudo precisa ter explicação, que alguns mistérios do rio são para ser respeitados, não desvendados. E é por isso que eu estou aqui, contando essa história para vocês, porque sinto que é minha responsabilidade não deixar que essas memórias se percam, assim como meu avô fez comigo. Sempre que me perguntam sobre meu avô, essa história vem na minha cabeça. Sabe aquelas histórias de pescador que todo mundo acha que é mentira? Então, essa é diferente. Meu avô nunca foi de inventar história. Todo mundo lá da vila sabia disso. Era um homem simples, temente a Deus, que passou a vida inteira no mar. Mas depois daquele dia em 1978, ele nunca mais foi o mesmo. A gente percebia o medo nos olhos dele toda vez que alguém tocava no assunto da Ilha da Sereia. Ele mal conseguia dormir. Vivia acendendo vela para Nossa Senhora dos Navegantes e nas noites de lua cheia não saía de casa de jeito nenhum. Quando era pequeno, eu não entendia direito o que tinha acontecido, mas agora, depois de conversar com pessoas antigas da vila, consegui juntar os pedaços dessa história que mudou a vida da nossa família para sempre.
Tudo aconteceu numa quinta-feira de setembro. Meu avô e os dois amigos dele, João e Pedro, resolveram pescar perto da Ilha da Sereia, um lugar que todo pescador evitava. Minha bisavó, que Deus a tenha, tinha implorado para ele não ir. Ela era dessas senhoras antigas que acreditavam em tudo quanto é tipo de aviso. Sonho, passarinho cantando diferente, mar muito calmo. Naquele dia, ela acordou aflita. Tinha sonhado com água turva e som de choro. Preparou um terço benzido para o meu avô levar, desses que o padre benze especialmente para a proteção. As pessoas mais velhas da vila contam que aquela manhã estava muito estranha. O mar parecia um espelho de tão parado, não tinha uma brisa sequer, e pairava no ar um cheiro doce misturado com o cheiro de maresia, coisa que ninguém nunca tinha sentido antes por aquelas bandas. O pessoal da vila conta que eles saíram bem cedinho, quando o sol mal tinha nascido. O barco do meu avô era pequeno, daqueles de madeira bem cuidada, que ele mesmo tinha ajudado a construir. Os três eram experientes, conheciam aquele mar como a palma da mão, mas dizem que naquele dia alguma coisa parecia puxar eles em direção à ilha. Meu avô depois escreveu num papel, porque nunca mais conseguiu falar sobre isso, que quanto mais eles se aproximavam, mais um canto bonito começava a tomar conta de tudo. Não era uma música comum, era algo que ele nunca tinha ouvido na vida. Os três ficaram ali, parados, como se estivessem hipnotizados. O barco foi se aproximando cada vez mais das pedras da ilha, mesmo sem eles remarem, como se alguma coisa estivesse puxando. Sabe o que é mais estranho? Naquela mesma hora, lá na vila, várias pessoas disseram que sentiram um aperto no peito, uma agonia sem explicação. Minha bisavó estava lavando roupa quando deixou cair o terço dela no chão e começou a chorar sem saber por quê. O velho Zé do armazém, que já partiu faz tempo, contava que os cachorros da vila começaram a uivar todos ao mesmo tempo e os santos da igreja viraram de costas sozinhos. A mulher que limpava a igreja encontrou todos eles assim. O mar, que estava parado que nem água de copo, começou a formar umas ondas estranhas, em círculo, bem diferente do normal. E aquele cheiro doce que tinha aparecido de manhã ficou tão forte que até enjoava. Foi aí que aconteceu a parte que ninguém consegue explicar até hoje. O pessoal da vila conta que ouviram um grito vindo do mar, mas não era um grito de medo comum. Era como se fosse um grito misturado com aquele canto que eles estavam ouvindo. Meu avô escreveu que nessa hora o mar começou a borbulhar em volta do barco, cheio de redemoinhos. E aquela voz foi ficando cada vez mais alta, até que eles não conseguiam mais ouvir nem os próprios pensamentos. João e Pedro estavam na parte da frente do barco, como que paralisados, olhando fixo para as pedras da ilha. De repente, uma onda enorme apareceu do nada, coisa impossível num mar que estava tão calmo. Quando a onda baixou, os dois tinham desaparecido, como se nunca tivessem estado ali. Encontraram meu avô horas depois, ainda no barco, que tinha ido parar bem longe da ilha. Ele estava completamente encharcado, agarrado ao terço que minha bisavó tinha dado, tremendo sem parar. Os olhos dele estavam diferentes, todo mundo reparou. O padre da vila tentou conversar com ele, mas não adiantou. Ele nunca mais falou uma palavra. Ficou morando com a gente até o fim da vida dele, sempre cuidando do terço e acendendo velas. Às vezes, principalmente nas noites de lua cheia, ele ficava inquieto, olhando pela janela em direção ao mar. O mais impressionante é que até hoje, quando a lua está cheia e o mar fica muito calmo, dá para ouvir um canto distante vindo da ilha. Os pescadores mais antigos dizem que é a mesma voz que meu avô ouviu naquele dia, chamando outras pessoas. Muita gente já tentou explicar o que aconteceu naquele dia, sabe? Vieram até uns pesquisadores da capital estudar a ilha, mas ninguém chegou a conclusão nenhuma. Os corpos do João e do Pedro nunca foram encontrados, nem um pedaço de roupa, nem nada.
As famílias deles se mudaram da vila depois disso. Não aguentaram ficar aqui. Todo mundo que morava aqui naquela época lembra como o tempo mudou de repente naquele dia. O céu escureceu numa questão de minutos, mesmo sendo umas 10 horas da manhã, e começou uma chuva forte que durou 3 dias sem parar. Meu avô, mesmo sem falar nada, toda vez que chovia assim, se trancava no quarto dele e passava horas escrevendo a mesma coisa num caderno. Elas não eram o que pareciam ser. Hoje em dia, nenhum pescador chega perto daquela ilha. Colocaram até umas placas de aviso, mas nem precisava. O pessoal daqui respeita muito essas coisas. Meu avô se foi faz 5 anos, ainda agarrado naquele terço antigo. No dia do velório dele, aconteceu uma coisa que até hoje me dá arrepio. Quando estavam fechando o caixão, deu para ouvir bem claro aquele canto vindo do mar, o mesmo que as pessoas às vezes ainda ouvem nas noites de lua cheia. Todo mundo que estava lá ouviu. E sabe o que é mais estranho? Naquele dia, o mar estava agitado, cheio de onda. Mas perto da ilha, a água estava parada, igual dizem que estava naquela manhã de setembro de 1978.